Boa noite. O pastor Écio falou muito bem. Aqui a gente se sente em casa, como uma família. Não apenas eu, Helena, mas nossos filhos também. Eu não me lembro mais qual foi a primeira vez que a gente veio aqui, pastor Écio, não me lembro. Eu só me lembro que na ocasião, nós não conhecíamos, evidentemente, não nos conhecíamos, e quem fez o contato foi o pastor Alexandre. E ele ligou para mim, não sei se ele lembra, mas quando ele disse a data, eu falei para ele que estava difícil, que era uma data complicada. Eu falei, não preocupa não, João, porque a pastora Andréa disse que é aqui mesmo que vocês vão vir, então você pode ficar tranquilo. E eu senti que era Deus que estava me falando aquilo, sério. Falei assim, amém, Alexandre, então se é assim, vai acontecer. E de lá para cá foram tantas oportunidades, encontro de mulheres, pré-cursílio, seminário de mulheres, seminário de louvor e adoração, festival de música, acampamentos. Nossos filhos vieram participar lá do cabeção e etc, né? Criaram amizades aqui bacana. Já vieram os filhos também sem a nossa presença, ficaram na casa do pastor Écio, ficaram na casa do Beto. Então, nós realmente aqui nos sentimos em casa. E é exatamente por isso que a gente pode falar com o coração aberto para vocês. Que nós estamos aqui, é uma conferência para a família. E por alguma razão, os líderes sentiram a direção de Deus de nos convidar. Eu não sei com que expectativa que vocês vieram aqui, desde a semana passada e agora. Mas se vocês colocaram a expectativa em nós, eu queria já derrubar tudo agora e jogar no chão, por favor. Porque nós vamos aqui compartilhar um pouco do que temos aprendido do Senhor sobre família, sobre marido e mulher, sobre casamento. Mas nós não somos uma família perfeita. Se você tem essa expectativa sobre nós, pare agora. Nós somos absolutamente normais, como qualquer outra família. A Helena costuma dizer que família perfeita, só aquela que aparece na propaganda de margarina. E margarina nem é tão bom assim, aliás, não é bom mesmo, né? Mas as propagandas de margarina, a família é perfeita, né? Nós somos uma família normal. Temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, aprendemos com os nossos erros, procuramos acertar o máximo possível e dependemos única e exclusivamente do Senhor. Então, que a sua expectativa não esteja em nós ou em qualquer coisa que a gente represente ou em qualquer conceito que vocês já tenham tido sobre nós, por causa das tantas vezes que a gente já esteve aqui compartilhando com vocês, mas que a expectativa de vocês esteja naquilo que o Senhor pode fazer, porque Ele é quem faz, Ele é quem vai fazer. Amém? Posso contar com isso? Glória a Deus. Então nós podemos começar. Então abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler vários textos hoje, e alguns assim, textos que são bem o beabá. Vamos começar então, 1 Timóteo, capítulo 3, logo no primeiro versículo. Nós vamos ler do 1 ao 5. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Verso 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com amor, todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Esse trecho, no lugar da palavra bispo, ou que é o mesmo episcopado, a gente, com toda certeza, a gente pode colocar o líder de louvor, o líder de crianças, o pastor, o diácono, o tesoureiro, aquele que serve de alguma maneira na igreja. E o texto deixa claro o seguinte,
é uma preocupação que o Senhor tem com aqueles que vão servir na igreja. Que Ele governe bem a sua própria casa. Uma condição para que você esteja trabalhando para o Senhor, vamos dizer assim, é que a sua casa esteja em ordem. Não que você não esteja passando por dificuldades, mas que você governe bem a sua casa. E isso passa por você colocar a sua casa, a sua família, como prioridade. Ela tem que estar bem cuidada, você tem que estar presente, você tem que estar cuidando. Ela tem que ter o seu cuidado e a sua atenção, de maneira prioritária. Isso te habilita a atuar na igreja. E evidentemente que famílias bem cuidadas, bem governadas, saudáveis, que resolvem os seus problemas, que busca a solução dos seus problemas no Senhor, vão fazer com que as igrejas sejam saudáveis. Vai ser um reflexo. Então, o Senhor coloca a família como prioridade. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê um ataque enorme a essa instituição família. Em qualquer mídia, em qualquer veículo de informação, escrito, na internet, televisionado, ou pela rádio, você ouve o tempo inteiro e você encontra o tempo inteiro algo que vem desmerecendo a família, tornando-a, querendo fazer com que ela seja menosprezada, diminuída. Porque o inimigo sabe que se ele alcança a família, se ele destrói as famílias, se ele quebra a harmonia familiar, ele vai atingir a igreja. A igreja vai sofrer com as consequências disso. Então tem recebido um ataque muito grande nos últimos anos. Eu não preciso explicar isso aqui, vocês sabem que isso é verdade. E é muito bom quando a gente vê que as igrejas, pastor Écio, estão preocupadas com as famílias e promove alguns eventos e encontros de 2 semanas seguidas para falar sobre esse assunto, porque é prioridade nas mãos de Deus. A primeira instituição que Deus cria é a família, antes de qualquer outra coisa. Ainda em 1 Timóteo, se a gente descer um pouquinho, avançar um pouquinho, capítulo 5, só virar a página. Olha o que diz, verso 3 e 4. 1 Timóteo 5, 3 e 4. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Agora olha o verso 4. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Olha só o Senhor colocando mais uma vez a família como prioridade. Ou seja, não é só para os seus pais, agora uma palavra para os filhos, mas não para cuidar dos pais, mas para cuidar dos avós. Porque ele diz sobre as viúvas que a igreja tem que cuidar da viúva, mas se ela tem filhos, e se ela tem netos, primeiramente esses devem aprender a usar de misericórdia e usar de cuidado para com elas, com as viúvas. A família vem em primeiro lugar. Agora vamos lá para Lucas. Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler o verso 26. Lucas 14, 26. Amém? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora é Jesus que está falando. Aí a gente lê esse texto e algumas pessoas ficam confusas. Espera aí, mas os textos lá de Timóteo estavam dizendo que a família é prioridade. E agora esse texto está dizendo que eu tenho que aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, esposo, mulher, se eu quiser ser discípulo de Jesus. Então, teve uma confusão aí. Mas não teve confusão, porque o nosso Senhor não é um Senhor de confusão. Aqui, o texto diz o seguinte: se alguém vem a mim, e no final, não pode ser meu discípulo. Aqui a palavra está colocando exatamente a questão da prioridade.
acima da sua família, inclusive, está o Senhor. Amém, gente? Amém. Alguns estão olhando assim como se ainda não estivesse entendendo, porque pode ser uma possibilidade de confusão. Não tem confusão. O Senhor está colocando aqui, qual que é a prioridade? A quem você tem que dar a prioridade da sua vida absolutamente? É o Senhor. O relacionamento com Deus, com Jesus. Depois disso vem a família. Porque Ele coloca que você vai aborrecer inclusive os familiares para segui-lo, para ir após Ele, para ser discípulo dEle. E quando você quer chamar a atenção para a importância de alguma coisa, você usa de comparação algo que é importante. Por exemplo, lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, eu torço para o Atlético Mineiro. E eu gosto de futebol, como a maioria dos homens. Então, se eu estou em casa e tem um jogo do Atlético, eu vou assistir o jogo do Atlético. Não resta a menor dúvida. É uma coisa importante para mim. Eu não quero comparar com família, mas eu estou colocando só para vocês entenderem o meu ponto. Aí eu estou ali, preparei, já deixei tudo no esquema para assistir o jogo, e normalmente os filhos estão juntos também. E aí surge uma necessidade, vamos, por exemplo, com a Clara ou com a Sofia, que são minhas filhas. Uma necessidade talvez de família, de enfermidade. Não, depois você entra. Aí surge uma necessidade assim com as meninas. Alguma delas precisa de cuidados médicos. Ou alguma delas precisa bater um papo comigo. Ou precisa mesmo de uma atenção. Uma necessidade específica. Aconteceu. Depois ela vai contar. Aí eu vou falar assim, eu vou inclusive abrir mão de assistir o jogo do Atlético, porque dar atenção para a Clara ou para a Sofia é mais importante para mim. Inclusive em relação a isso. Quer dizer, aí alguém que me conhece profundamente vai falar, puxa vida, então as filhas do João representam muito para ele, porque ele abriu mão inclusive do galo. Então o que o Senhor está dizendo aqui, é o seguinte: você tem que estar disposto, inclusive, a aborrecer até a sua família, seus pais, seus filhos, sua mãe, seu marido, sua esposa, se quiser me seguir, se quiser ser meu discípulo. Então ele está colocando algo que seja realmente valioso como comparação. Em primeiro lugar, é o seu relacionamento comigo. Depois vem o mais importante, depois é a família, porque você vai aborrecer inclusive a família para ter relacionamento comigo. Entenderam a estratégia do Senhor? Então não tem confusão, Ele está estabelecendo a ordem. É o Senhor primeiro, depois é a família, depois é o trabalho, depois é a igreja, depois é o ministério, depois é o lazer, depois são todas as outras coisas que são importantes e nós devemos valorizar. Você tem que ter uma profissão, você tem que trabalhar, você tem que ter o sustento para a sua casa. Você tem dons e talentos que Deus deu para você usar no seu ministério, servindo a igreja, servindo a comunidade, sim. E esse seu serviço também vai contribuir para abençoar famílias. Mas prioridade não é abandonar as outras coisas. Estabeleça prioridade, não negocie as prioridades. Pode dar o exemplo agora, meu bem. Pensei que estava me sabotando. Na última terça-feira, foi terça-feira que teve jogo do Galo? Eu não lembro. Quarta-feira. Quarta-feira teve jogo do Galo. Aí, eu estava no quarto, e o João na sala, e eu comecei a ver o hino, cantar o hino, e começou... E assim começa mais uma partida, o João entusiasmado. Nesse ínterim, o Miguel entra no quarto e fala assim, mãe, ora por mim, porque eu estou com dor. O Miguel tem muita tolerância à dor. Quando o Miguel fala que está com dor, corre com ele para o hospital. É mais ou menos assim. E ele entrou, ele estava branco, igual uma folha, ele já não é moreno, e falou, mãe, ora por mim. E ele estava encurvado, porque eu não estou bem. O que você tem? Eu falei, eu estou com uma dor nas costas. Onde? As costas todas. Aí eu falei assim, ajoelha aqui. E fui pegar o óleo para ungir as costas dele. E aí o João Lúcio, oi,
chega aqui. Ô, Helena. Ô, Helena. João Lúcio, chega aqui, por favor, meu bem. Eu vi que ele veio assim, né? Que hora dessa mulher me chamar, bem na hora que começa o jogo. Aí ele veio. Quando ele entrou no quarto, viu o Miguel do joelho, eu preciso que você ore pelo Miguel, junto comigo. Acabou o jogo do Galo. Acabou, ele não ficou dividido. Ele parou, impôs as mãos sobre o Miguel e nós oramos por ele pelo tempo que foi necessário. Depois eu continuei um pouco mais. Porque eu sou pentecostal. Aí o João ficou ali, firme e forte comigo, depois ele foi embora. Então, essas pequenas coisas mostram pra gente. Muita gente às vezes fala, não, eu vou seguir o Senhor, eu vou trabalhar na igreja, que o resto se lixe. Ou então usa aquela frase, não, enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. Deixa eu falar. Cuidar das coisas de Deus. Sua família é coisa de Deus. Sua família é obra de Deus. E tem gente que às vezes vem para o serviço na igreja para fugir da responsabilidade e do esforço, do trabalho que é cuidar de uma família. Cuidar de uma família dá trabalho. Por isso que muitas vezes o nosso trabalho na igreja é tão ineficaz. Porque trabalhamos na igreja, mas deixamos a nossa família descoberta, né? Então o Senhor, como o João disse, prioridade, porque desse relacionamento é que fluem todas as outras coisas. Na família, no serviço à igreja, no trabalho e assim, sucessivamente. Amém? E essa história começou há muito tempo. E o registro está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Mas tá bom, como é que Deus cria a família então, né? Com qual propósito a família foi criada? A gente está aí vivendo um tempo confuso. E Gênesis capítulo 2, a gente vê, a partir do verso 18. Gênesis 2, 18, o texto diz assim. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus veio criando todas as coisas pela palavra. Haja, haja, haja. E tudo que ele fazia, ele dizia, é bom, é muito bom. E a primeira vez que Deus diz não é bom, é porque ele percebeu que faltava a mulher na criação. Olha nós aí, gente. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a gente, quando escuta essa palavra auxiliadora, a gente já torce o nariz pensando assim, auxiliadora? Como auxiliar de escritório? Auxiliar de serviços gerais? A gente não acha boa essa história. Não, mas auxiliadora por quê? Eu também sei fazer um tanto de coisas, sou criativa. Eu consigo mexer o arroz, atender o telefone e empurrar o carrinho do bebê, tudo ao mesmo tempo. Ele vai dar ré no carro e fala, todo mundo em silêncio, vou dar ré no carro. Não sei qual que é a conexão que tem uma coisa com a outra. O fato é que Deus fez homens e mulheres de igual importância, de igual valor, só que com propósitos diferentes. Por isso ele nos fez tão diferentes. E essa história do homem não ser bom, que ele fique sozinho, é verdade até hoje. Quando o homem fica viúvo, daqui 4 meses ele casa. E a gente, se era amiga da defunta, a gente fica bravo. Mas não é porque ele é um piriguete macho, não, gente. É porque ele perde a esposa, a amante, a mulher que organiza a vida dele. Fica um vácuo muito grande. Se você vai numa casa onde a mulher ficou viúva, a tristeza, a dor está ali. Mas os meninos estão cuidados, a comida está feita, a casa está arrumada e a vida segue. Mas quando você vai na casa onde uma mulher morreu, está tudo lá. Os móveis, o tapete, é a mesma casa. Mas parece que a cor foi embora. Parece que a casa desbota. Então, realmente não é bom que o homem fique sozinho. E Deus, então, cria a mulher. E auxiliadora idônea, que é o decreto de Deus para a mulher, significa... Gente,
no original, no hebraico, a palavra auxiliadora significa ezer. Essa mesma palavra, ezer, é usada 2 vezes no Antigo Testamento para definir a mulher. 16 vezes para definir o próprio Deus. E 3 vezes para definir ajuda, pelos profetas, auxílio militar. Se referir a auxílio militar. Vocês acham que a mesma palavra que define a mulher, Deus e auxílio militar, Deus criou a mulher menor? Deus criou a mulher para ser pisada, para ser subjugada, para ser explorada? Não. Deus cria a mulher diferente para ser companhia para o homem que estava solitário, e ele acrescenta nela uma série de habilidades que iria fortalecer esse relacionamento, essa unidade. Gente, isso não é teologia, não. Eu tenho cá para mim uma impressão de que quando Deus olhou para o homem sozinho, ele sonhou a mulher, porque ele, Pai, Filho e Espírito Santo, já experimentavam uma sinergia, uma unidade plena, perfeita. Você não vê Pai, Filho e Espírito Santo competindo entre eles, vê? Você vê um querendo mandar mais que o outro? Você vê um querendo brigar pelo poder? Não, essa parte aqui você deixa comigo. Você vê isso? Não. Quem vê a mim, vê ao Pai, Jesus está falando. Nós estamos numa unidade perfeita. E eu tenho cá para mim, porque no verso 24 do mesmo texto de Gênesis fala: então deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ou seja, os dois vão entrar numa unidade, onde um vai potencializar as qualidades do outro. Eles vão se retroalimentar, eles vão se sustentar, eles não serão competidores, eles serão um time. Casamento não é jogo de tênis. Casamento é jogo de frescobol. Você manda a bola para o outro pegar, e não para destruir o outro. E é isso que eu creio que Deus estava planejando quando criou a mulher para o homem. Mas, vem Gênesis 3. Gênesis 3 fala da queda do homem. E vocês sabem como é que foi esse processo. A serpente veio, enganou a mulher, que se deixou levar, comeu do fruto e deu também para o homem, que também o comeu. O homem poderia não ter comido e acho que resolveria a parada, mas não foi isso que ele fez. E Deus criou o homem e mulher, então, como Helena falou, sem distinção de valor. Não tem um que vale mais do que o outro, ou um que é melhor do que o outro. Mas Deus já estabeleceu características diferentes, que se completam. Como Helena disse, o grande primeiro problema do homem era a sua solidão. Tanto que Deus fala, não é bom que o homem esteja só. E a solução da solidão masculina era a mulher que Deus criou. Mas houve a queda. E só então, depois da queda, no capítulo 3, verso 16, quando já houve a queda e o Senhor vai sentenciar algo para o homem e para a mulher, ele diz à mulher, no verso 16, e a mulher, Deus disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás luz aos filhos. Agora o final do verso, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, o governo do homem sobre a mulher, a liderança do homem sobre a mulher, dessa forma estabelecida, foi após a queda. Não antes, não na criação. Eu creio, Helena também fala muito sobre isso, que o Senhor deve ter olhado para a mulher e dito assim, eu pus tantas habilidades, tantas características, uma delas, inclusive, é o poder de persuasão, porque quando uma mulher deseja convencer o homem de alguma coisa, ele será convencido. Principalmente se for esposa. Elas têm essa habilidade, tenho que reconhecer. E o Senhor deve ter olhado para isso e dito assim, eu preciso pôr um limite. Um freio nessa mulher. Então o limite está aqui. Ela será governada pelo seu marido. E assim,
Depois da queda ficou estabelecido esse posicionamento. Não valor maior do homem sobre a mulher, mas uma função de liderança. Deus teve os seus motivos e as suas razões para estabelecer que a liderança fosse para o homem. Ele os criou. Aí você agora está se remexendo no lugar. Mas por quê? Não sei. Deus é Deus, Ele sabe o que faz. Amém. A gente não precisa de achar uma razão para tudo. Ah, mas porque o homem foi criado primeiro? Pode ser. Porque o homem é mais razão? Não sei. Mas eu sei que Deus é um Deus amoroso. E quando então Ele institui a liderança do homem sobre a mulher, Ele está querendo nos amar e nos proteger. Mas Deus não abriu mão da sua criação e dos valores que Ele estabeleceu na criação. E o homem e a mulher passaram a ter que conviver com as consequências do pecado, mas o Senhor, como vocês sabem, a história enviou Jesus, graças a Deus. Que glória que veio sobre nós quando a presença de Jesus se fez na terra, e através do sacrifício dele, a gente pôde ter a remissão dos nossos pecados. E Jesus veio, instituiu um modelo a ser seguido para todos aqueles que aceitavam Jesus como Senhor, Salvador das suas vidas. E o Senhor estabeleceu uma série de situações para a gente seguir. E Ele fala novamente aos casais, ao marido e à esposa, ao homem e à sua mulher. E Ele estabelece critérios, e Ele dá um norte a ser seguido. Volto a dizer, sem deixar de considerar aqueles mesmos valores lá de Gênesis 2. Então vamos ver as orientações acerca disso, e é isso que eu chamo de beabá, que eu chamei de beabá lá no início, que está lá em Efésios. Depois então do resgate do Senhor Jesus, do sacrifício de Jesus, então veio a possibilidade de nós, homens e mulheres, voltarmos a viver o plano original, reconciliados com Deus, já não mais decaídos no nosso estado de declínio, de decadência, mas reconciliados com Deus em Jesus Cristo. Nós então voltamos a viver para a glória de Deus, viver o plano A, o plano original. Quero lembrar vocês, quando Jesus nasceu, Ele encarnou, Ele veio numa situação onde a mulher era totalmente estigmatizada pelo pecado da queda. A mulher não podia falar em público, a mulher não era digna de confiança, então ela não podia testemunhar. Os judeus começavam o dia dando graças a Deus por não ser gentio, por não ser escravo e por não ser mulher. Então a coisa para o lado da mulher estava feia. E Jesus encarna no ventre de uma mulher. Para mim aí começa o resgate, né? Jesus podia ter surgido de qualquer outra forma, mas Deus tece Jesus no ventre de uma mulher, para ver o resgate. Por uma mulher entra a queda, e por uma mulher entra o Salvador. Amém. Então abra sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 5. E nós vamos ver aqui as instruções de Paulo, à igreja em Éfeso, e tomamos essas instruções. As cartas de Paulo, elas são tão atuais, elas são para a igreja hoje. Então, essa carta era especificamente para a igreja em Éfeso, mas por que o Senhor tornou as cartas de Paulo parte das Escrituras? Para que elas chegassem até nós, até a igreja do Senhor, em pleno século 21. Amém? Então nós vamos ler primeiro todo o texto. Efésios 5, a partir do verso 22. A partir do 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja
gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Aqui a gente vê claramente o plano de Deus para homens e mulheres e para os pilares da família, né? A família começa quando um homem deixa a sua casa, deixa de ser filhinho da mamãe, do papai, cresce, vira homem, assume a sua responsabilidade, assume então uma esposa, e aí se tornam os dois uma só carne. Agora só para o cabeção. Entenderam a ordem? Primeiro você cresce, cria responsabilidade. Depois você deixa pai e mãe e une-se à sua mulher. E só então se tornarão uma só carne através da relação sexual. Entenderam a ordem? Beleza. Então, aqui o Senhor está instituindo essa ordem. Você deixa seu pai e sua mãe, vira homem, assume uma mulher, cria responsabilidade sobre ela, e aí então você torna-se uma só carne, e ali nasce uma nova família. E como que é essa relação desses pilares da família? Aí a gente torce o nariz de novo. Mulher submissa? 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 Em pleno século XXI? Sim, querida. O Evangelho de Jesus dá a você a oportunidade de voltar para o plano A, não é isso? E, gente, se submeter no plano bíblico não significa se tornar capacho do homem. Não significa que ela será abusada, que ela porque na nossa sociedade a gente tem uma imagem mental. Quando fala submissa, você fala assim, sim, senhor. Posso pegar uma banana? Não. Posso fazer almoço? Pode. E rápido que eu estou com fome. É essa a imagem que a gente tem. Nada a ver com o plano de Deus para nós. Submissão, se você pegar a etimologia da palavra, sub, debaixo, da missão. Gente, é lindo esses vitrais, são lindos esses vitrais, essas paredes, toda edificação, acabamento, bacana, né? Mas se não tiver um alicerce legal aqui de baixo, essas paredes vão suportar muito tempo? Não. Submissão, debaixo da missão. A missão do homem é amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em linhas gerais, seja uma mulher fácil de amar. Seja uma mulher amável. A mulher submissa é aquela que cumpre o que foi decretado sobre ela lá no exército. Vocês lembram? Lá quando Deus decreta sobre a mulher, como é que você vai ser, mulher? Você vai ser auxiliadora. Auxiliadora é aquela que presta socorro, aquela que é auxílio, aquela que é abrigo, aquela que dá o colo, aquela que dá encorajamento, aquela que empurra, aquela que fala, não, vai dar tudo certo, meu bem, pediu um emprego. Não preocupa, nós estamos juntos, vamos passar por isso junto, vai dar tudo certo. Idônea significa apta, capaz, competente e moralmente correta. Vou falar para o cabeção de novo. Moralmente correta. Moralmente correta. Deus decretou isso sobre a mulher. Sabe por quê? A mulher determina a pureza no namoro. Garoto, você tem uma periguete querendo cair em cima? Chuta que é laço. E meninas, deem-se o valor que vocês têm. Diamante, a gente não acha chutando na rua. Só na joalheria. Ok? Entenderam a mensagem? Né? Abrindo novamente. Porque a gente não pode excluir os meninos, gente. Eles estão aqui com a gente. Ezer. Quando a mulher cumpre
a gente pensa, a mesma palavra usada para definir a mulher, define o próprio Deus no Salmo 46. O Senhor é o nosso auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. Lindo isso, né? E se a gente observar, a gente vê tantas similaridades da mulher com o Espírito Santo. A mulher consola. Gente, o menino rala o joelho, vem para o pai. Ô pai, menino de 2 aninhos. Ai, ralei o joelho, papai. Que isso, rapaz, chora não, você é homem. O meu pai falava, passa cuspe aí que sara. A mãe já fala assim, vem cá, deixa a mamãe vir. Oh, gente, alô, vou dar beijinho para sarar. Aí dá beijinho, menino tá chorando, melhorou. Melhorou. Não melhorou, porque beijo de mãe não é metiolate. Mas o consolo entrou, o consolo chegou. A mulher é aquela que ensina, como o Espírito Santo nos ensina. Quem é, gente, que repete para o menino? Já escovou os dentes, vai trocar essa camisa. De chinelo, não. Come de boca fechada. Pentei esse cabelo, está na hora de cortar o cabelo desse menino. Quem é que repete isso 700 vezes? É a mãe ou o pai? Mãe. Normalmente é a mãe. É claro que tem uns casos aí que são exceções, mas normalmente é a mãe. A mulher é da ordem da sensibilidade. A mulher é que ensina os filhos misericórdia, respeito aos mais velhos. A mulher é que fala, quando entrar uma mulher grávida, dá lugar. Nós abrimos mão disso. Nós fomos para as fábricas, pilotamos aviões, nos tornamos tão proativas, tão produtivas, e a sociedade declinou tanto dos valores morais básicos. Por quê? Porque a mulher saiu da sua posição. A mulher não precisa de sacrificar a sua carreira, não. É totalmente possível a gente trabalhar, ter uma carreira, ser bem-sucedida nessa carreira. O problema é quando a carreira engole a família. Quando você dá o melhor para o seu patrão e os restos para a sua família. Mães, é disso que essa sociedade está precisando. Pais, é disso que essa sociedade está precisando. Mães que não sejam apenas parideiras. Mães que ensinam, que instruem, que consolam, que dão presença, que oram, que intercedem, que se colocam como aquelas que são as defensoras dos seus lares. É isso que é ser uma mulher submissa. É funcionar para dar à família a estrutura para que essa família então seja construída. É isso que é ser submissa. É ser uma coluna. É ser aquela que percebe a necessidade do filho. E a gente hoje está muito preocupado com o acabamento. A gente está preocupado com o tênis de marca, a escola um pouco mais cara, o curso de guitarra, as férias em outro país. Vamos para a Disney. Mas está todo mundo destroçado. Não tem relacionamento, não tem olho no olho. Os smartphones tomaram lugar à mesa. E ao invés de nós nos relacionarmos e de valores fundamentais serem passados de geração em geração, nós estamos terceirizando a educação dos filhos para a igreja e para a escola. Igreja não cria filhos, não é obrigação da igreja. Igreja é uma parceira. Igreja é aquela que vem fortalecer aquilo que eles recebem em casa. A escola, a mesma coisa. Não adianta pôr seu filho numa escola cristã e continuar sendo uma mãe ausente, um pai negligente. Filhos precisam de pai e de mãe. E filhos, vocês precisam aprender a honrar seus pais e mães. Nós nos desviamos do plano. E isso, gente, infelizmente, começou pela mulher. A serpente engana a mulher lá no Éden. E engana a mulher novamente, principalmente depois da Segunda Guerra, quando as mulheres foram para as fábricas, e depois isso é fortalecido na segunda onda do movimento feminista. Nós crescemos a olhos nus, e você olha para uma mulher hoje, você pensa, uau, a gente conquistou lugares onde nós não pisávamos. Mas se você pensar a grosso modo, as mulheres se tornaram homens. Elas são fortes, independentes, elas bebem mais, elas são mais promíscuas, elas fumam inveteradamente, mas não conseguem se satisfazer num relacionamento saudável com a família. Aqui ainda falando sobre as mulheres, a questão da submissão
é importantíssima, e Helena está dizendo aqui sobre isso, mas a dificuldade de compreensão não é só das mulheres. Muitos homens também não compreendem o que significa ter uma esposa submissa, e exigem um comportamento que também não tem nada a ver com a perspectiva bíblica de apoio, de suporte, de respeito. E exigem uma mulher que é quase uma empregada doméstica, ou uma escrava, ou uma serva. Esse conceito de submissão também precisa ser entendido do lado dos homens. Aqui, quando diz no verso 23, falando para as mulheres, o Senhor diz, porque o marido é o cabeça da casa, não é isso? Não. Porque o marido é o cabeça da mulher. Então, Helena falou assim dos atributos femininos, a mulher que ensina, a mulher que consola, a mulher que orienta, a mulher que percebe os problemas de longe, e às vezes comunica o marido, ele vai lá e resolve, mas ela que está atenta, ou seja, é mais ou menos como uma relação seguinte, o homem é o diretor, a mulher é o gerente, ela que tem que cuidar das coisas todas, o marido é o cabeça da mulher, ele não é o cabeça da família ou da casa, quem cuida das coisas práticas ali é a mulher. O homem orienta, dá foco, dá direção, coordena, comanda, e a esposa dá o sustento, dá o apoio. Lá no verso 33, no final desse capítulo, diz assim, última frase, a esposa respeite ao marido. Uma outra tradução usa um termo que eu acho fantástico, a esposa reverencie o seu marido. E eu fui buscar no dicionário, reverenciar. O que é reverenciar? Respeito pelas coisas sagradas, reverência, respeito pelas coisas sagradas. É sagrado que o homem seja o cabeça da mulher. Inclinação do corpo para saudar, incentivar e motivar. Essa parte eu não vou falar muito aqui não, talvez amanhã só com os homens a gente fala sobre isso. Da mulher reverenciar, inclinando o corpo. Já imaginaram o que pode falar sobre isso? E o tratamento dado aos sacerdotes, ou seja, é o reconhecimento. Homem precisa de respeito da esposa, homem precisa de reconhecimento da esposa, homem precisa se sentir incentivado pela esposa, homem precisa sentir que ele tem um alicerce firme na pessoa da esposa. A Helena deu exemplo da construção. Se tiver um problema aqui de alicerce e quebrar uma janela ou descascar uma pintura, vai lá e resolve. Vai aparecer de novo o problema, vai lá e resolve. Vai aparecer de novo um problema e mais ainda, com infiltração, vai lá e resolve. Enquanto não quebrar e mexer no alicerce, não resolve. Aparece de novo. Na relação familiar, marido e esposa, é a mesma coisa. Enquanto não resolver o problema da mulher que seja submissa na perspectiva bíblica, de apoio, de suporte, de respeito, de reverência, de incentivo, de botar esse cara para frente, para ele ser o melhor que ele pode ser, e nós precisamos da mulher para isso, enquanto não resolver essa parada, ele não vai conseguir desenvolver a missão da qual a mulher é essa parte que suporta. Nós precisamos do respeito das nossas esposas, isso é fundamental para nós. Isso é vital para que a gente possa desempenhar também a nossa função. Então nós precisamos entender isso também como homens. E aí, foi 1, 2, 3 versículos para falar da função da mulher. O resto é para o homem. E as mulheres torcem o nariz quando fala-se de submissão pelo entendimento equivocado da palavra. Mas a tarefa do homem é muito mais complicada, muito mais difícil. Verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Ele está falando aqui no verso 25. Ele a si mesmo se entregou. Não precisa eu explicar como, né? A cruz, aquele lance, sabe? Sacrifício, crucificou no lugar dela. Então você pensa assim, tá bom, João, quer dizer que se a minha esposa estiver passando numa situação em que ela está com risco de vida, eu tenho que ir lá e dar a minha vida no lugar da vida dela. É isso? Também. Que foi isso que Jesus fez. Mas não é só isso. Isso seria assim, só muito literal. Mas o que Jesus fez? Jesus tinha algum pecado? Não. Jesus tinha cometido alguma falta?
os pecados e os problemas pelos quais Jesus se deixou crucificar, ele tinha alguma culpa, algum envolvimento com aquilo? Não. E ele assim mesmo tomou o nosso lugar, pagou o preço e resolveu a parada, não foi? É desse jeito que nós, homens, temos que amar as nossas esposas, como Cristo amou a igreja. Então, deixa eu tentar trocar aqui em Beabá. Sua esposa pisou na bola? Sua esposa fez alguma coisa errada? Bateu o carro? Excedeu o limite do cartão de crédito? Comprou um negócio que não era para comprar? Deu uma ordem para o filho que não era para ser dada daquela maneira? Pisou feio na bola? Você vai ter que depois corrigir e ensinar, mas tome o lugar dela, assuma a culpa dela, resolva a parada por ela. É assim, porque foi isso que Jesus fez. Jesus não é culpado de nenhum dos seus pecados, mas ele tomou o seu lugar para pagar os seus pecados. Então a esposa pisou na bola, você tem que se colocar no lugar dela. Claro que você vai trazer um ensino, por favor. Se precisar, você fala: querida, me dá o seu cartão aqui por um tempinho. Eu vou guardar ele aqui até a gente pagar essa fatura. Enquanto isso, eu vou te mostrar como é que usa o cartão de crédito. Aí alguém pensou nesse exato momento: nós temos cartão de crédito separados, eu ganho meu dinheiro, pago meu cartão. Quando a gente casa, não tem meu, é nosso. Amém? Amém? Tem que fortalecer esse amém. Tem que fortalecer. Mas então, o exemplo do cartão de crédito é um exemplo. Ou do carro que arranhou, ou do problema que deu, enfim. Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Se coloque no lugar dela, tome o lugar dela, assuma, depois você vai conversar, vai corrigir, mas em amor, porque o Senhor também, quando nos corrige, Ele não abusa da sua liderança, Ele não oprime, Ele não descarrega a sua raiva, não é vingança. Ah, você fez isso comigo, agora eu vou fazer isso para você, para te espizinhar. Não é assim que Jesus faz com a igreja. Verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da palavra, de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa. Quem é o responsável pela santificação da esposa, por apresentar a esposa sem mácula, sem ruga, sem problema, diante do Senhor, é o homem, é o marido. É esse amor como Cristo amou a igreja, cuidando, amando, tratando bem, protegendo, criando um clima de segurança, de que ela pode confiar em você, que você não é um super-homem, mas você vai trabalhar pela felicidade da família, você vai trabalhar pela harmonia da família, você vai cuidar das coisas para ela. Isso não quer dizer que a sua esposa tem que ficar ali parada, quietinha, olhando, esperando você resolver o problema. Quer dizer que ela pode contar contigo, que você é um porto seguro para ela como marido, que você vai até as últimas consequências, que ela pode contar contigo. O que acontece é que a mulher, tendo saído do seu papel, encontra homens acomodados, como Adão foi. Quando Eva comeu do fruto e entregou para Adão, ele se acomodou. Ah, você comeu, eu vou comer também. Se ele tivesse ficado firme, ele não teria feito isso. Então, às vezes, homens veem a mulher tomando a frente, ou, antes de casar, sendo mais ousadas na hora de iniciar um relacionamento, uma paquera, e os homens se acomodam. Ah, então está fácil, então eu não preciso ser responsável, eu não preciso mais conquistar, eu não preciso mais cuidar, porque ela está tomando a frente, está fazendo tudo, e se acomoda, e covardemente sai do seu lugar também. Aí vira uma confusão. As esposas não respeitam os maridos, e os maridos não cuidam, não amam, não trazem proteção para as esposas. E, na verdade, a construção da família está em cima desses dois pilares: amor e respeito. Se a mulher é amada, é cuidada, é protegida, é valorizada, ela naturalmente
vai se submeter. É a coisa mais simples uma mulher se submeter a um homem que a ama, que a cuida. Agora, por outro lado, às vezes o homem não conhece o Senhor, como a própria palavra diz. Então, aquelas que são casadas com homens que não têm esses valores cristãos, elas têm a capacidade de influenciar este homem com a sua maneira sábia de viver. Respeitando esse homem, sendo esse suporte, sendo esse alicerce para a família, naturalmente, esse homem vai apreciá-la. Se a mulher, ela intercede pela sua casa, ela cuida para manter a paz no lar, ela apresenta para os filhos a autoridade masculina. Gente, quem apresenta para os filhos a autoridade do pai é a mãe. E se você não faz isso, você está roubando do seu filho parte fundamental na geração do caráter dele. É a mulher que apresenta. Então, às vezes a gente vê os homens e mulheres se degladiando, brigando por poder dentro de casa. E aí, isso passa para os filhos. O filho fala: mãe, meu pai não tem... Seu pai não tem nada, deixa que eu resolvo isso aqui. Não faça isso. Às vezes o casamento passa pelo divórcio. Seus filhos não têm nada a ver com o seu divórcio. Já que seu marido foi um bom marido, não torne ele um mau pai. Acha alguma coisa de boa para dizer desse homem. Acha alguma coisa de boa. Você escolheu ele para ser pai dos seus filhos. Agora acha uma coisa de bom para dizer desse homem. E isso que você apresenta para os seus filhos. Mas não, a gente começa, a mulher a desrespeitar o homem. Vai pagar não? Deixa que eu pago, não depende de você. Sou dona do meu nariz. Ah, então vai, então vai. Hoje a gente conversa com os meninos, pega uma menina de 18 anos, 19 anos, e aí, como é que você está? Estou tirando carteira, tia. Estou ótima, passei na faculdade, tirando carteira, independente, resolvido. Chega para o menino de 18 anos. Menina. Chega para o menino de 18 anos, e aí? Aí, tia, passei de fase no Candy Crush. E por quê? Porque lá no movimento feminista a gente aprendeu a ensinar para as menininhas. Minha filha não dependa de homem nenhum. Cresce, estuda, levanta sua vida, você nunca depende de homem nenhum. Gente, vamos ensinar os valores da Bíblia para os nossos filhos. Sim, minha filha, você pode crescer, estudar, você tem que estudar, se cuidar, se resolver. Mas deixa eu te falar, você tem que ser mãe, você tem que ser esposa, você tem que respeitar o seu marido e apresentar a autoridade dele para os seus filhos. E ensinar para os filhos: filho, ame a sua esposa, valorize a sua esposa. Esposa não é capacho, esposa não é empregada doméstica. Esposa é uma pessoa que sente, tem sentimentos. Não vai só pelas curvas não, meu filho. Olha o joelho da menina para ver se ela ora, querido. É mãe que ensina essas coisas. Então, gente, em linhas gerais, nós queremos deixar para vocês essa reflexão. Será que nós estamos sendo os homens e mulheres que Deus planejou que nós fôssemos? Ou será que nós somos um arremedo mal desenhado do que o mundo está vendendo através da mídia, através das revistas? A gente vai absorvendo um comportamento, porque todo mundo ao nosso redor está agindo da mesma maneira. Mas vamos pensar, todo mundo ao nosso redor está feliz? Os casamentos se tornaram mais duráveis? Os casamentos são mais prósperos, mais felizes? As pessoas estão aguentando firme quando o inverno chega no casamento, até que a primavera volte de novo? Ou nós estamos no conceito de a fila anda? Você merece ser feliz. Todo mundo merece ser feliz, gente, mas a infelicidade também está no pacote do crescimento. Você vai ter que passar por certos vales. Ninguém fica na montanha o tempo inteiro. Mas a gente começa a passar pela tribulação no casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os pais, e a gente quer chutar o balde. E se você não perseverar, não cuidar, não nutrir esse relacionamento tão maravilhoso, familiar, que Deus planejou, será partido, será interrompido. As pessoas saem do casamento e entram no outro, pensando que serão felizes. No outro casamento, o inverno também chega. No outro casamento, o problema também chega. Vamos perseverar no que a gente tem hoje? Vamos cuidar, vamos nutrir.
Vamos tirar as ervas daninhas. Vamos nutrir o amor. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão de permanecer, mesmo quando aparentemente a vida foi embora. Mas nós temos que lembrar do fundamento. Amanhã nós vamos falar outras coisas mais, mas eu quero que hoje vocês pensem nos fundamentos. Respeito e amor. Lembrando que amor não é só um sentimento. O coração disparado, aquela vontade de estar junto, só querendo beijar na boca, isso passa. Vem um sentimento mais calmo, mais maduro, mais consciente, e você faz escolhas. A outra pessoa talha o seu sangue, mas você fala assim, não, vou permanecer. Vou permanecer. E quando a gente permanece e nutre com pequenos cuidados, com respeito, com gestos de carinho, a primavera volta de novo. Amém. E aí você se apaixona de novo pela mesma pessoa. Amém. Só para finalizarmos então, não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu vou ler mais 2 textos que falam sobre isso e vão um pouco além do que a gente já falou. Em 1 Pedro, capítulo 3, o primeiro versículo diz algo que a Helena comentou. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Olha que tremendo isso. A submissão, na perspectiva bíblica, tá? Do jeito que nós abordamos aqui. A submissão da esposa pode fazer com que o marido seja ganho. Não vai precisar falar nada. O proceder dela, o testemunho dela, a atitude dela, vai ganhar o marido. E no verso 7 do mesmo capítulo, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Ou seja, participe da vida comum da sua casa, ajude nas tarefas domésticas, ajude na criação dos filhos, participe das brincadeiras, seja um marido presente no lar e participante, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, ou seja, da qual você é responsável por cuidar. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, o marido amar a esposa como Cristo ama a igreja e cuidar dela, garante que as suas orações chegarão aos céus. Se você não cumpre esse papel, as suas orações podem ser interrompidas. Misericórdia. Fique de pé no seu lugar. Dê a mão para sua esposa, para o seu marido. Se você está com seus filhos aqui, com seus pais, chega lá junto deles. Se você está perto da sua família, vamos procurar ficar juntos. As últimas décadas têm nos distraído muito. E principalmente corrompido valores fundamentais. Quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, a gente vê tanta distorção, tanto declínio, tanta falta de compaixão, de amor, tanta barbaridade acontecendo. Isso não brotou de um dia para o outro, gente. Quando você vai num presídio, você se assenta com mulheres e homens lá dentro, e você pergunta como é que era a família deles, você entende como que eles chegaram naquela situação. Ah, minha mãe abandonou a casa. Meu pai era viciado. Meu pai matou minha mãe. Tantas histórias tristes, trágicas. E hoje a sociedade é o espelho daquilo que está acontecendo dentro dos lares. E Deus quer levantar a sua casa. Deus quer levantar a sua casa como uma tocha acesa. Deus quer fazer da sua casa um oásis no meio do deserto.
trazer refrigério. A gente assiste tanta coisa ruim. A nossa casa tem que ser um lugar de paz. De perfeição, não. Mas de paz, de alegria, de crescimento. É isso que o Senhor quer fazer por nós. Mas você vai ter que acreditar na proposta dele. E a proposta dele é muito simples. Começa com a mulher respeitando o marido. E com o marido amando a mulher, se entregando por ela, se for preciso. Eu não sei o que vocês estão vivendo na casa de vocês hoje. Talvez se desrespeitando mutuamente. Talvez deixando os restos, né? Para os de fora a gente é tão bonitinho. A gente tem o melhor sorriso, a roupa cheirosa. Para as visitas a gente coloca a taça de cristal, a toalha de renda. E para os de casa a gente coloca o copo de massa de tomate mesmo. Isso mostra como andam as nossas prioridades. Trabalhe pela sua família. Tem que ter trabalho, tem que ter perseverança, tem que regar essas sementes com oração. E aí o Senhor vai poder entrar e estabelecer uma nova ordem. Amém? A senhora ora por nós, amor? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor. E nós reconhecemos mais uma vez o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nossa casa, nossa família, nosso casamento, nossos relacionamentos como marido, mulher, pais, filhos, irmãos. Precisamos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, sonda cada coração. Ó Deus, entra em cada lar, em cada casa. Ajusta, Senhor, aquilo que está desajustado. Alcança os corações, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nós e no nosso lar, na nossa mente, no nosso coração, para que possamos entender, compreender, discernir o papel que nós temos na nossa casa, na nossa família, o privilégio que nós temos de poder amar a esposa, amar o marido, cuidar um do outro, criar os filhos, apresentando a eles a nossa fé, o nosso conhecimento do Senhor Jesus, aquilo que a gente crê, que a gente segue, e que a gente convide o Senhor para entrar dentro da nossa casa todo dia, que os nossos olhos estejam atentos a tudo que o Senhor mostra, tudo que o Senhor fala, sensibiliza os nossos ouvidos e nos dê, Pai, entendimento. Pai, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que sejam, ó Deus, famílias que vão experimentar prosperidade, crescimento, harmonia e tudo que o Senhor planejou para as famílias. E que as famílias desse lugar, dessa igreja, sejam um referencial para esta cidade. Para a honra e glória do Teu nome, nós te oramos em nome de Jesus. Amém.